Cadê o povo? Cadê? Que coisa de doido. Por que eu não consegui escutar meu amigo Sérgio? Cadê? Sandra Ramos entrou. Oi, Sandrinha. Tudo bom? Tudo bem com você? Cadê? Telcioneide, boa noite, seja bem-vinda. Regina, seja bem-vinda novamente. Vamos ver se o doido do Sérgio aparece aí para eu chamar ele de novo, porque eu não sei o que aconteceu. Eu testei até o áudio do meu celular nesse intervalo para ver se ele estava funcionando. Ele tá funcionando normal. Chegou. Então, deixa eu chamar... Você, boa noite, Telcioneide. Tudo bem com você? É Neide mesmo? É Neide, né? Vamos lá, aceitar. Aceita aí, Sérgio. E aí, irmão? Eu acho que agora tá indo, né? Ah, agora eu tô te escutando. Tá. Amém. E aí? Prazer é meu te conhecer. Prazer é meu ter você aqui. Ó, o Sérgio, eu tava falando antes de eu ter que desligar e começar de novo, Sérgio. A Neri voltou, que bom, Neri, que bom que você voltou. Era algum problema com a minha rede mesmo, viu? Porque, olha, fiquei preocupado. Mas, ó, eu tava falando, Sérgio, logo antes de você entrar, que você é uma figuraça, um cara que me ajuda muito, me incentiva muito. E uma das frases que eu vi, que eu estava até dividindo com o pessoal antes de você entrar, que você falou, né? Não desista, porque muitas pessoas se inspiram no que você está fazendo. Essa frase, gente, que eu citei antes do Sérgio entrar, eu não tinha dado ainda o crédito, né, de quem que era, é desse cara aí. Esse cara inspira muitas pessoas e através dele a gente vai se inspirando e vai fazendo cada vez mais coisas. Pois é, Neri, você estava ouvindo, todo mundo estava ouvindo, só eu não estava ouvindo? Que coisa feia. E aí, Sérgio, como é que foi a sua semana, meu irmão? Eu quero que você conte daquele projeto fantástico, eu ia falar um palavrão aqui, mas aquele projeto fantástico que vai acontecer dia 7 de outubro, certo? Sensacional. Aproveita que você chegou aí e fala dele. Show. Primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui na live com o meu amigo Jorge. Estou muito feliz de estar aqui, né? O Jorge, sempre que eles estão ao vivo, eu entro. Eu mando mensagem. Às vezes ele recusa as minhas entradas, eu sei disso, não tem problema. Depois a gente briga. A gente briga nos bastidores, mas assim, aqui tem meus alunos de francês, o Jonathan chegando. Bonsoir, Jonathan, sois le bienvenu. Que bom que você está aqui, Jonathan. O Jorge aqui é um grande homem. Eu gostaria muito que você acompanhasse os projetos dele. Se você puder, acompanhe. A sua esposa também. Conheça um pouco o trabalho dele. E em relação ao dia 7 de outubro, eu vou fazer o lançamento do meu primeiro livro impresso aqui em Campinas, na livraria Leitura, em Campinas, no Campinas Shopping. Então, estou muito feliz com esse projeto. Esse projeto se inicia em 2017, para vocês terem uma noção. Então, há um bom tempo, é uma pesquisa que foi feita e agora chegando em 2020, eu lancei o e-book e depois agora a gente vai oficializar o lançamento do livro impresso. Ô Jorge, eu quero muito, depois do lançamento, eu quero uma live contigo, eu vou fazer um anúncio muito legal, mas eu quero lançar numa live com você. Agenda, já estou vendo uma data aqui, mas eu vou só fazer uma coisa primeiro, porque eu estou em débito com a Regina. A Regina entrou de novo, gente? Entrou, né, Regina? Você está aqui? Cadê? Deixa eu ver. A Regina está aqui. A Regina, deixa eu te falar uma coisa, Sérgio. E eu vou pedir para você seguir ela e ela também te seguir, porque a Regina ela tem uma experiência de vida fantástica. A Regina é mãe de uma criança autista.
E nós descobrimos isso a partir de uma live que eu estava falando sobre óleos, comentando, né, sobre o poder dos óleos essenciais e tudo mais. E aí ela colocou, né, da experiência dela, confirmou, inclusive, né, o que a gente já sabia, literalmente falando, né? E a partir daí eu comentei que eu queria fazer o que eu quero fazer uma live com ela. E fiquei de montar uma data. E não montei. Tô igual você, Sérgio. Tô igual você. Então, eu vou combinar primeiro com a Regina e depois eu vou combinar com você. Mas eu já tô com 2 datas aqui, tá? Pra gente fazer uma live. Porque eu quero que você conte dessa sua experiência. Gente, o Sérgio, o tema do mestrado dele foi da música, né, o poder da musicoterapia, no tratamento de saúde, no tratamento com pacientes. Só que esse cara, ele tem uma luz, um brilho tão grande, que ele resolveu escrever sobre a experiência que ele estava tendo na casa dele. É isso, né, Sérgio? Foi, exatamente. As 2 crianças dele, cara, eu conheço os 2 desde que eles eram pequenininho mesmo. Não é que eles cresceram, ainda são pequenos. Mas eram quase bebês, né? Consegui acompanhar um pouco da trajetória dele, ensinando música para essas crianças. O Ludwig, cara, o Ludwig é um moleque fosfado, bicho. Ele toca 3 ou 4 instrumentos, alguma coisa assim, não é? Toca 9. Eu ia soltar outro palavrão. A última informação que eu tinha eram 4. São 9. 9. Assim, o Jorge, irmão, primeiro agradeço, né? Sempre você também abrir esse espaço, porque abrir uma live assim, convidar as pessoas para conversar, não é tão simples, que às vezes alguém pode achar que é fácil. Não é tão fácil assim. É um espaço de compartilhamento de informações, de conexões com as pessoas, de poder, sim, encontrar os amigos. Por exemplo, eu estou te vendo por aqui, a gente está conversando, um papo que nós teremos numa mesa, e falar um pouquinho com a Regina também, que está aqui, e realmente falar um pouco do impacto da música nas crianças. O impacto da música nas crianças é esse projeto que está no meu livro, esse projeto também que está no meu e-book. A gente trabalha com isso, nós temos 2 projetos sociais, um deles é de adulto. A gente vai nos hospitais de Campinas e região oferecer a música como instrumento de humanização, acolhimento, interação, cura e transformação de vida. E a gente tem um projeto infantil que se chama Samea Kids, um projeto pelo qual a gente leva assim a musicalização para as crianças, para tirarmos a criança da televisão. Então a gente tenta reduzir o uso da tecnologia através da musicalização, ok? E voltando ao livro, Jorge, você sabia que a música, o poder da música em indivíduos assistidos com autismo, por exemplo, o impacto ele é muito positivo, porque alguns têm dificuldade de interação, têm dificuldade de socialização, mas através da canção, através da música, através da harmonia musical, permite e facilita uma conexão muito grande. Então, eu tive vários resultados na psiquiatria, onde eu trabalhei por muito tempo, pacientes que vinham, que tinham dificuldade de interação, mas através da canção a gente conseguia oferecer dieta para o paciente se sentia mais acolhido conosco. Então, ontem a gente esteve na Câmara Municipal de Campinas falando sobre a música, né? A gente foi convidado lá, falamos sobre a música. Agora eu entro um pouquinho na linha que a gente abordou ontem, sobre a vida do idoso, tá? Então, no idoso, irmão, uma das últimas áreas a ser atingida no cérebro de qualquer ser humano é a área musical. Então, por quê? Você pode ver que o idoso, mesmo desenvolvendo já a demência, se você colocou uma música da época que ele era jovem, ele consegue até cantar a música inteira. Porque ele pode se esquecer de determinadas coisas, mas a área musical, ela se mantém intacta, ela é uma das últimas que vem a perder sim, a sua funcionalidade. Então, realmente, a música, ela tem um efeito poderoso e eu agradeço por você me pedir até para falar um pouco disso. E no livro, eu coloco 15 dicas para incentivar a prática musical nas crianças. O grande segredo do meu livro, vou até revelar aqui, é a interação dos pais no processo educativo. Mas as demais coisas, comprando o livro ou meu e-book lá no meu
no meu Instagram. E eu convido todo mundo a seguir o Sérgio, eu convido mesmo, é um irmãozão, porque esse cara, ele é incrível, assim, o que ele tem feito, né? E olha aqui um barato, né? A Débora, a Regina, quer dizer, né, comentou aqui que musicoterapia é encantador. A Regina, como eu falei, ela é uma mãe especial de uma criança que são anjos no mundo. Eu tenho muito respeito, eu tenho muito carinho pelos autistas, porque são anjos, eles são inocentes, assim, de uma pureza enorme. E a Neri está comentando aqui, ó, que ela acalma a paciente do home care com música. Ela tem Parkinson bem avançados, contato muito pouco, mas a música deixa ela tranquila. Olha que incrível. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu conheço o Sérgio 2012 ou 2013. Mais ou menos isso foi quando a gente se conheceu no hospital. O Sérgio, eu quero contar essa história dele pelo seguinte. Eu perguntei no início dessa live, quem entrou depois que eu acabei não cumprimentando, eu vou fazer a mesma pergunta de uma vez só. Como foi a sua semana? Os desafios que você teve te motivaram, te incentivaram ou te abateram? Tá? O Sérgio, ele está contando tudo isso que ele fez, que ele está fazendo, livro, trabalho social e tudo mais, mas eu me lembro do Sérgio com um violão, andando pelos corredores do hospital sozinho, era só o Sérgio, ele ia à beira-leito e tocava violão, cantava para os pacientes, sozinho em um hospital daqui de Campinas, Hospital Ouro Verde, um hospital de médio porte e tal, público, serviço público, com a cara e com a coragem. E eu me lembro, Sérgio, quando eu falo isso, eu até me emociono um pouco, porque eu me lembro que muita gente zoava, muita gente fazia piada a respeito disso. Me perdoa, pelo amor de Deus, eu estar emocionado aqui. E o Sérgio nunca desanimou. O Sérgio nunca desanimou. Então o Sérgio, ele é uma pessoa assim que a gente briga, não é brincadeira não, gente. Eu e o Sérgio, a gente quebra o pau, mas é uma amizade, um respeito muito grande que um tem pelo outro. E a admiração que eu tenho por ele é muito grande, porque em 2012 ele fazia isso, 2012 ou 2013 ele fazia isso sozinho. E ele foi trilhando um matagal lá, literalmente, sozinho. O apoio de duas pessoas, na época a Vivi era uma das parceiras, né? A gente não estava junto ainda, era uma outra história, mas a Vivi era uma das parceiras e a grande maioria não. Hoje o Sérgio é respeitado, hoje o Sérgio é admirado, hoje o Sérgio fala, vamos fazer tal coisa, todo mundo topa. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é muito daquilo que a gente está vivendo hoje, nós que estamos iniciando nessa vida de empreendedorismo, iniciando nessa vida de Instagram, iniciando nessa vida de live. O Sérgio, ele simplesmente pegou no meu pé e começou a falar, cara, você tem que fazer uma live, você tem que fazer uma live, você tem que fazer uma live, tem que fazer uma live. E hoje eu simplesmente abro a câmera e falo, vou fazer live. E a primeira vez foi um inferno, foi um caos. Então, assim, como é importante a gente ter do lado da gente pessoas que acreditam na gente. E não é por à toa, né? Não é por demagogia, não, que muitas vezes eu falo aqui nessas lives que eu acredito em vocês. Eu acredito, acima de tudo, em mim, acredito no potencial que eu tenho com a minha esposa hoje, mas eu acredito demais nas pessoas, porque eu sei que a gente consegue, a gente vai conseguir. A gente pode estar tomando umas burdoadas aí de vez em quando, mas a gente vai conseguir. E quando eu me lembro em pessoas igual o Sérgio, né, e vou vendo tantos outros testemunhos, tantos outros relatos, é o que nos dá esperança. Então eu estou dividindo isso com você, só Deus sabe por que eu contei essa história, né? Só Deus sabe por que eu me lembrei disso e contei para vocês. Talvez seja para que você não desanime, porque talvez seja só você que está fazendo a diferença no hospital, na vida de alguém, não importa, talvez seja só você que está carregando o seu violão. O Sérgio carregava um violão. Bem feio, inclusive, aquele violão, né, Sérgio? Era horroroso. Verdade, eu ia falar isso. Gente, o Jorge está tocando numa coisa que, assim, quando eu tenho aprendido na vida de que a gente tem que estar disposto e ter disponibilidade. Porque isso é muito importante, estar disposto e ter disponibilidade, são duas coisas diferentes. Estou disposto, mas eu tenho disponibilidade também para poder prosseguir. E essa é a história que o Jorge conta. O violão que eu usava era um violão Giannini de 35, 45 anos atrás, que era da minha sogra.
eu nem sabia afinar direito o violão, e eu carregava aquele violão pelo hospital. Eu escutei um pouquinho de tudo. Quer aparecer, quer ganhar cargo, tá fazendo barulho, tá incomodando, onde que é fogo de palha, o que será que ele vai fazer com isso? Escutei um pouquinho de tudo, de tudo. Só que quando você tem uma visão, a missão faz sentido. Então, quando você tem uma visão, gente, eu enxergava longe. As mesmas pessoas que lá atrás falavam do violão, são as mesmas pessoas que hoje falam, poxa, que bom que você não desistiu. Imagina então, hoje a pessoa mudou a visão. Então, fique firme na sua visão, porque a sua missão, ela tem sentido e fará sentido lá para frente. Hoje, somos respeitados pelo COFEM, estou falando sério, eu recebi a galera do COFEM para fazer o Nursing Now aqui em Campinas. COFEM nos respeita, somos respeitados pelo Corém São Paulo, Corém Campinas, ok? Câmara Municipal de Campinas, Prefeitura de Campinas. Então, se a gente for ver a ascensão que foi esse trabalho de 9 anos atrás, se a gente tivesse desistido, fora o resultado nos pacientes, né? Então, o que o Jorge falou é de extrema importância. Você pode ser também um CS que carrega um violão, um CS que carrega uma mala, um CS que ajuda as pessoas. Eu costumo sempre falar, quer fazer diferença na vida de alguém? Pega uma lixa para lixar a unha de alguém. Lixa a unha, mas com qualidade, com amor. Você vai ver o sorriso que vai se abrir no rosto do paciente. Então a gente não precisa de coisas mirabolantes. A gente precisa daquilo que a gente consegue fazer com muito amor. E o resultado, ele vem. Eu estou falando uma realidade. Se vocês entrarem depois no meu Instagram, vocês podem acessar o Saúde Música Alegria, que é o nosso projeto de música, mas que tem alcançado muitas vidas. Quando falo muitas vidas, são muitas vidas mesmo. A gente vai em vários hospitais, várias empresas, vários lugares, eventos do Corém, COFEM, o que você puder imaginar, a gente está lá. Para você ter uma noção, Jorge, vou contar uma coisa que aconteceu esses dias. Nas reivindicações do piso salarial da enfermagem, eu estou na minha casa, alguém me manda mensagem, Sérgio, a sua camiseta está lá no Senado. Uma camiseta desenvolvida por mim, da enfermagem, só que em todas as nossas camisetas eu coloco sempre Saúde, Música, Alegria. Um deputado que comprou, quando ele veio aqui em 2018, aqui em Campinas, ele usou a minha camiseta lá. Olha só, um projeto lá de muito tempo atrás. Então, não desista. Eu fico muito feliz de ver o Jorge fazendo o que ele está fazendo, gente. De ver o meu amigo Jorge. A gente fez uma live com ele no restaurante. Eu num canto, ele no outro canto. Né? Então, assim, eu costumo sempre falar para ele, cara, tamo junto. Hoje eu sentei com a esposa dele, a gente conversou bastante. Eu estou devendo sim um tempo para a gente sentar com qualidade, discutir projetos. Somos irmãos, somos amigos, a gente tem que se apoiar sim. É por isso que quando eu vejo sempre o Jorge na live, eu tento entrar, nem que seja 10 minutos, se eu tenho disponibilidade, eu entro. Eu fico enchendo o saco dele para poder entrar um pouquinho e falar com ele. Porque eu sei a importância disso. Eu faço a mesma coisa e ele faz a mesma coisa comigo. Então, por isso, que bom que você está aqui. E não desista, gente. Não desista mesmo. Até porque você está prestes a alcançar o que você tanto quer, tanto você deseja. Então, prossiga. Jorge, muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo pelas palavras, né? Você me lembrou essa história e eu fico muito feliz. E você vai fazer parte dos meus próximos livros, mas não vou falar o quê, mas você vai fazer parte. Vamos fazer. Olha aqui o que a Neri está colocando também, Sérgio. Ó, na UTI já vi uma paciente de Alzheimer repetir uma frase, por favor. E quando o médico, por brincadeira, cantou a música de Vanderleia, ela cantou um trecho da música toda. Foi incrível. Verdade, né, Neri? Amigo é assim, briga pela coisa certa, né? Sempre tem alguém que precisa de uma palavra, e Deus coloca os assuntos. Eu acredito muito nisso, tá? E desistir, de fato, não é uma opção. Nunca deve ser uma opção a gente desistir. Não deve ser. Porque se você desiste, vou falar uma coisa para você. A nossa capacidade mental,
A nossa capacidade, né, de projeção, ela é muito limitada. Se a gente pudesse colocar isso em metragem, a gente consegue enxergar o nosso amanhã. Se a gente colocasse isso em visão, fisicamente falando em metragem, ia ser no máximo 1 metro, que você consegue enxergar à frente. Mas o que está para ser realizado, o seu projeto, suas conquistas, a diferença que você vai fazer, ela está 10, 20, 30 quilômetros à frente. E só vai dar resultado se você continuar caminhando. Só vai dar resultado se você continuar andando. Se você ir passando esse 1 metro de cada vez até você chegar a 20, 30, 40 quilômetros. Não vai ser fácil. E eu costumo falar isso várias vezes aqui, Sérgio. Em vários momentos eu tive essa oportunidade. As meninas que estão sempre comigo aqui já me escutaram falar. Não é fácil, não vai ser fácil. E a gente não está aqui para ficar dizendo que o caminho das pedras é confortável. Não, a gente fala que tem pedra. A gente mostra o caminho das pedras, mas fala que tem pedra. As conquistas ainda não chegaram. Eu falo para você o seguinte, tem muita gente que às vezes comenta comigo, né? Ah, tenho vontade de fazer uma live também, tenho vontade de abrir a câmera, e eu falo, vem comigo que a gente faz junto isso daqui. Vem comigo, quem quiser é só me chamar no privado, a gente faz junto, a gente faz programa e faz na hora. Se não for na segunda-feira na live dos Leões, vai ser outro dia. Por quê? Eu sei que eu tenho, dentro das minhas missões, a obrigação, um objetivo de ajudar. Ser enfermeiro é ajudar. Ser enfermagem é ajudar o outro. Ser enfermagem é isso. Então, se eu sou enfermeiro e eu amo ser enfermeiro, e lá se vão 30 anos de enfermagem, então não estou falando de uma coisa que comecei ontem, já quis sair, já quis dar o pé, inclusive, e tal, mas fiquei, eu simplesmente amo o que eu faço. Eu amo estar aqui. E estar tendo essa oportunidade, essa possibilidade de dividir um pouco com os outros, de motivar, de incentivar, é uma linha que me faz tão bem, que aquece tanto o meu coração, que eu conversei com um mentor nosso, do Imersão, e ele falou para mim, já você tem que decidir a linha que você vai. Ou você trata de feridas, ou você fala tratamento de feridas, ou você fala de comportamento. Os dois estão certos, mas você precisa escolher uma vertente. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer os dois. Nas minhas postagens... Boa, peraí, irmão. É isso mesmo. Eu ia falar para você. Pode ir nos dois, irmão. Pode colocar 3, 4. É o Jorge. Olha, você come, você bebe água. Irmão, é isso aí. Comportamento e ferida, porque assim, a ferida, Jorge, você vai poder curar feridas também emocionais das pessoas. Através daquilo que você vai expor como tratamento. Exatamente. Então, eu acho assim, você não pode só escolher, eu vou fazer só esse ou outro. Irmão, manda ver nos dois, tá indo muito bem. Eu tô aqui brilhando junto contigo e vibrando, inclusive. Isso aí. Tem que ser porque, cara, a única coisa que eu resolvi é ser muito honesto. Quando eu for abrir uma live, lógico que vai ter momento que eu vou trazer colegas enfermeiros, a gente vai falar de tratamento de feridos, óbvio que sim, mas a minha vontade é de estar aqui como uma voz que grita mesmo, você consegue. Aquela voz que grita, você consegue, não para, não desanima. Quando você faz isso com o outro, e o Sérgio certamente vai concordar comigo, você também recebe. Esse mesmo incentivo que você leva para alguém, você recebe de volta. Então, quando eu abri essa live, eu perguntei, como é que foi a sua semana? Ela foi de desafios que te abateram ou te impulsionaram? Porque se você não tinha sido impulsionado até agora, a gente quer te impulsionar já. Quero te empurrar agora, né? A gente precisa de muito mais pessoas que aceitem acompanhar o outro, impulsionar o outro, levar o outro mais para frente, né? A Neri está colocando aqui, ó, cadê, Neri? Vocês acabam de me fortalecer mais com essas experiências. Por ser técnica em enfermagem, às vezes eu me saboto, sinto que não sou capaz de certas coisas, mas sempre vejo essas experiências de vida, tenho mais força e certeza que sou capaz de qualquer coisa. A essência da enfermagem é se doar ao outro. Exatamente isso, a essência nossa é essa. Bom, se a essência nossa é essa, fala pra mim, por que eu vou ficar fechado aqui? Por que o Sérgio vai ficar fechado lá? Por que você, Neri, Regina... nos desafios que a gente recebe, porque se eu for falar só de tratamento de feridas, e é importante eu falar de tratamento de feridas, minha bio fala de tratamento de feridas, é o meu ramo de atuação, mas se eu for fechar só nisso,
talvez eu vou perder a oportunidade de falar para alguém que ela não pode parar. Que desistir nunca é uma opção e que você não pode parar. E conhecer histórias de vidas, histórias incríveis, nesse bate-papo doido que eu abro aqui, eu vou conhecer algumas histórias e vou dividindo um pouco da minha, a gente vai trocando experiências. E eu falando isso, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti esses dias atrás, do Jô Soares, já falecido, né? De quando o filho dele faleceu. Né? O filho dele também tinha um transtorno de personalidade de mental lá, mas não lembro qual que era. Enfim, ele conta a história que um dia ele estava numa livraria e o filho dele, que lê, gostava de ler e tal, foi pegando livros. E pegou 12 livros, alguma coisa assim. Quando chegou no caixa ali, o Jô Soares falou, não, filho, 12 livros é muito. Não, você não vai levar 12 livros, é muita coisa. Vamos diminuir isso aí, escolhe 6 pelo menos. Aí o filho dele falou, se eu não vou poder levar 12, então eu não vou levar nenhum. Aí o Jô Soares falou, pô, velho, tá de sacanagem, né? Tá ainda sendo mal criado. Por que você não vai escolher? Ele falou, porque quando você escolhe, você inutiliza alguém. Quando você escolhe algo, você inutiliza o outro. E isso vai te machucar. Porque se apareceu pra tua vida é porque tem que ser vivido. Então eu não vou escolher. Ou eu levo todo mundo, ou eu não levo ninguém. Porque eu não vou escolher, eu não vou me machucar com isso. Era mais ou menos esse sentido, me lembro exatamente as palavras. Mas veja, a gente escolheu estar na enfermagem. Quando a gente escolhe estar na enfermagem, a gente não pode simplesmente escolher e falar, eu quero fazer A, B ou C. Eu só quero fazer isso, eu só quero tratar de UTI, só quero tratar da saúde mental, só quero... O Sérgio teve uma experiência na vida hospitalar que foi tirado da sua caixinha, né, Sérgio? E eu também já fui tirado das minhas caixinhas algumas vezes, e isso traz o quê? Experiência de crescimento, de amadurecimento. O nosso conhecimento ele é muito amplo para ele ficar condicionado a um lugar só. A nossa vida é muito ampla para ficar encaixotada. Então, você fala assim, como técnica em enfermagem, às vezes você acha que você não vai conseguir fazer muita coisa. Cara, como eu queria, quando eu fui um mala como técnico de enfermagem. Gente, eu fui insuportável como técnico de enfermagem. Eu não queria ter uns 10 George de técnico de enfermagem na minha vida. Né? Mas porque eu não entendia o quão diferente que eu poderia fazer. E ainda assim eu consegui fazer algumas histórias boas, eu consegui tocar a vida das pessoas. Então, não importa o grau que você está. Isso é algo que eu tenho de muito gratificante, de muito agradecimento dentro da imersão, Sérgio. É um lugar onde você não é mais ou menos. É um lugar onde você tem enfermeiro, você tem técnico, e a linguagem que é passada é igual para os dois. Não tem aquele momento assim, hoje o módulo X vai ser para os técnicos de enfermagem, então os enfermeiros estão dispensados. Ou vai ser para os enfermeiros, então os técnicos... Não, a linguagem é a mesma e é para os dois. E vai para os dois. Então, a oportunidade de você fazer a diferença na vida dos outros não vem do seu cargo, não vem da ocupação que você faz, vem da sua essência. Por isso que nos perguntaram lá no começo do imersão, inclusive, né? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo? É fazer a diferença na vida dos outros? Então, beleza. Vai embora que você vai conseguir. E aí as conquistas virão. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é terminar uma semana falando, pô, deu tudo errado? Ou é terminar uma semana e falar, cara, deu bastante coisa certa. Talvez não tudo que eu queria ou o que eu precisava, mas deu muita coisa certa. Deu muita coisa certa. Imagine se o Sérgio, há 10 anos, chegasse na casa e falasse com a Ju, não vou fazer isso mais não aguento. Não aguento mais ser motivo de piada, ser apontado e tudo mais. Cara, onde que estaria esse... hoje, né? Então, quantas pessoas estão sendo tocadas, estão sendo movimentadas por esse projeto? Da mesma forma, o Jairo, que é o nosso mentor, se o Jairo tivesse parado lá atrás, né, seríamos imersão? Não seríamos. Então, pare e pensa, quantas pessoas estão esperando o seu mover? Quantas pessoas estão esperando o seu agir? Você sabe que, cara, você falou uma coisa muito importante. Quantas pessoas estão pensando, esperando o seu mover? Você sabe que esse projeto que nós temos, ele já tivemos mais de 200 integrantes. E dentre esses integrantes, recebemos pessoas que estão sendo curadas de depressão, sendo curadas de problemas pessoais, porque a pessoa se encontra. Tivemos uma pessoa que teve transformação de vida porque ela sofreu de ideação suicida constante, mas teve uma transformação através do projeto. Por quê?
é um lugar de socialização, é um lugar de integração. Então, quando você fala quantas pessoas estariam esperando o seu mover, é o seguinte, todas as vezes que eu desisto do meu sonho, eu estou incentivando os outros a desistirem também deles. Por quê? Tem gente que nos observa, tem gente que nos acompanha, mesmo sem falar nada para nós. Essa é uma verdade. Então, tem pessoas que se inspiram em nós, sem que nós saibamos disso. Então, é por isso que desistir não é uma opção. Então, nós precisamos seguir sempre adiante. Então, continuarmos sempre fazendo aquilo que a gente está fazendo, e aquele que nos acompanha, talvez... Eu costumo sempre comparar isso com uma igreja. Irmão, na igreja, por exemplo, se você pegar uma catedral, abrir as portas, quantas pessoas recebem uma bênção numa igreja, só que nunca voltam naquele ambiente? As pessoas passam em Campinas, na catedral, entram, faz o sinal da cruz, pega alguma coisa, se ajoelha um pouquinho, vai embora. Só que recebeu algo naquele lugar. Agora eu te pergunto, aquela porta fechada. Então, quantas pessoas deixariam de ter um acesso? Então, a gente é igual uma igreja. Nós somos igual um porto seguro, onde, querendo ou não, sabendo ou não, nós estamos incentivando as pessoas. Então, o nosso papel é esse. Prossiga, não pare de fazer. A minha história foi a seguinte, eu não falava português. Então, se eu contar as dificuldades que eu já tive com português, imagina então, hoje eu estou numa live, uma pessoa pode falar, nossa, não é tão simples assim. Então, é por isso que eu falo, que você possa encontrar dentro de você uma força maior maior da desistência que vem para você desistir. Porque aí você consegue ir além. Isso é uma verdade. Então, não para. A moça que falou que ela é técnica de enfermagem, olha, eu estou aqui para te encorajar. Se você quiser, a gente conversa depois lá no particular. Porque assim, as histórias... Eu vou contar uma coisa uma vez que o Jorge falou para mim. Ele vai lembrar disso, foi 2015 ou 2016. Aconteceu um evento, ele vai lembrar dessa história, acho que já contei isso de novo. Aconteceu um evento onde eu tive uma treta com um colaborador, um colega de trabalho. Você lembra? Eu tive uma treta. E o Jorge era meu chefe na época. E foi muito legal a forma que ele conduziu a situação. Eu lembro que ele me chamou, foi mais ou menos, se eu não me engano, foi um sábado, umas 11 horas, não tinha ninguém na sala. Ele me chamou, pô, cara, eu fiquei sabendo que você e fulano tiveram uma treta, tal. Eu falei, sim. Aí eu contei tudo, né, que havia acontecido. Ele me falou o seguinte, cara, faz o seguinte, da próxima vez que isso acontecer, vai no banheiro, se tranca lá, pode se dar tapa no rosto, joga água na cara, se molha lá dentro, se segura lá, depois você sai, respira muito, você lembra disso? Respira muito, depois você sai. Por que eu estou contando isso? Porque assim, naquele momento o Jorge era meu chefe, mas ele fez uma coisa ali que foi uma grande lição, porque foi um espaço que não permitia aquilo que tinha acontecido entre eu e aquele colaborador. Mas ele agiu de uma maneira assim, primeiro ele me deu um conselho, me incentivou, mas ao mesmo tempo corrigiu aquele comportamento que nós tínhamos tido, tanto eu e o colega. Então, o nosso papel é esse. E eu fiquei com aquilo na minha mente até hoje. Então, foi uma grande lição. Eu aprendi naquele dia algo que eu pudesse também usar futuramente. Então, não é por nada que eu acho que o Jorge está fazendo o que ele está fazendo. Porque assim, gente, outra coisa, principalmente nós que trabalhamos na internet, demora para começar a entrar resultado. Quando falou resultado, eu falo de coisa financeira. Porque assim, a gente precisa, né? A gente precisa. Nossa, eu trabalho online, às vezes demora, mas vocês vão ver. Vocês vão ver quando começar a chegar. Chega às vezes devagar, às vezes a pessoa começa a te chamar, nossa cara, eu gostei muito da linha que você foi, você pode me mentorear. Porque a mentoria, ela começa como? Assim, igual o Jorge está fazendo, igual ele está aqui conversando, alinhando. Eu trabalho já com mentoria. Musicalização infantil, um pai que me chama fala, cara, como que você ensinou seus filhos a tocar? A gente faz mentoria. Então, a mentoria é isso. É internet, gente. É isso aqui que o Jorge está fazendo. Então, não pare. Se você puder investir, invista. Se você puder investir tempo, invista tempo.
se você puder continuar dando palestra, estudar mais, se conectar com as pessoas, quiser conversar comigo depois, gente, vamos conversar, eu também vou seguir, lá a gente continua. Ô Jorge, cara, se deixa, você sabe que sou um africano mineiro. Deixa, eu vou indo, então vou deixar a palavra para você. O Sérgio, ele é congolês. Congolês. E quando a gente queria irritar o Sérgio, a gente falava que ele era angolano. É muito legal. Porque assim, eu me lembro dessa situação que o Sérgio está colocando, porque nesse evento o Sérgio meio que perdeu a razão enquanto enfermeiro, enquanto líder de equipe. E eu falei, não dá, o enfermeiro não pode perder a razão. Ou ele se mantém ali, ou acabou, a equipe não vai respeitar mais, né? Então, assim, a gente teve essas possibilidades, né? A Neri colocou que mesmo quando erra, quando dá errado, a gente aprende. E, cara, a gente vai aprender sempre, velho, sempre. Ontem mesmo eu conversava com a Vivi, a gente estava comentando sobre um colega de um outro serviço, né? E eu coloquei para ela que tem muita gente que talvez olha para mim, ainda tem uma imagem de um período em que eu era mais Capitão Nascimento do que acolhedor, né? Eu era mais na burdoada. Infelizmente foi uma marca, e eu tive esse período mesmo e ficou. Mas não é por causa disso que eu vou simplesmente desanimar, porque eu aprendi com aqueles erros, eu aprendi com aquelas falhas. Eu aprendi a como conduzir algumas situações, não é? Abrir mão até daquilo que tinha frágil. Então, poxa, eu não dou conta, daqui para frente eu não consigo ir. Então, vamos atrás de ajuda. Eu vou até pegar um gancho nisso que eu estou falando, não é proposital, mas vou pegar um gancho. Que segunda-feira a live de Leões vai ter uma terapeuta, uma psicoterapeuta, a Gabriela, psicóloga, especializada, inclusive, a especialidade maior dela, inclusive, são de pessoas que vão morar fora do país, Sérgio. Olha que legal. Ela dá suporte emocional para pessoas que vão para o exterior. Principalmente, né? Não só isso, mas é o carro-chefe dela. Então, assim, quer sair mais da caixinha do que mudar de país, mudar de continente, mudar de região? Ô Jorge, desculpa te interromper, irmão, porque você falou de uma coisa, essa live eu não vou perder. Sabe por quê? Assim, eu atendo gente que mora fora do Brasil. E vocês não têm noção o sofrimento que muitas pessoas têm. Eu moro fora do meu país. Então, a galera que eu atendo, muitas das vezes em aula, você percebe que a pessoa marca a aula como a única saída que ela tem para conversar com alguém que está no Brasil. Cara, vou parar por aqui porque eu quero assistir a live, depois vou comentar. Segunda-feira, 19 horas, live de Leões com a Gabriela. Até coloquei uma caixinha de perguntas, vou colocar de novo, quem quiser já adiantar algum tema para falar com a gente. Porque voltando, né, Sérgio, a minha intenção, o que eu quero muito, eu sei que as pessoas tenham noção de que não é fácil e não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, mas nós estamos aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ajudar. A minha missão é essa aqui. Essa live de hoje, a minha missão é essa. Por que será? 1h da tarde me vem uma inspiração. Abre uma live. Por que será? Não estava no programa. Não tinha nada no programa. Né? Foi só preciso definir o horário. Às 3 ou às 19. Lógico que eu sabia que era às 19, que é muito mais confortável. Mas por quê? Então, assim, se nós não aceitarmos ser esse mover, esse agir, aquelas pessoas que estão esperando de nós nunca vai receber. Nunca vai receber. Sabe? A gente estava falando agora há pouco sobre UTI, né? Eu trabalhei muitos anos em UTI, o Sérgio sabe disso. Cara, eu me lembro de uma paciente, época do plena Covid, o pau quebrando, e eu cheguei no gás, animado ali, tal, não sei o quê, brincando com a paciente, falando, se você der conta de respirar um pouquinho, eu arranco você da cama hoje, eu levo você pro chuveiro, aquele negócio, aquela energia, parará. Ela não conseguiu, porque realmente já estava muito cansada, desaturava, horrores e tal. Mas ao final do plantão, ela virou para mim e falou, amanhã você vai estar aqui de novo? Eu falei, não, nessa unidade não, porque eu sou da outra unidade, eu só estou cobrindo o colega aqui. Ela falou, que pena. Ela falou, que pena, porque eu vou melhorar de hoje para amanhã, eu queria que amanhã você estivesse aqui para você me ajudar a ir para o chuveiro. Então, assim,
Estou contando isso porque é um exemplo só daquilo que você pode fazer de diferença do outro, cara. O que você pode fazer de diferença na vida de alguém? Neri, meu anjo, você é um anjo na vida das pessoas. Você é uma técnica de enfermagem que é um anjo na vida das pessoas que você cuida na home care, das pessoas que você vê, de que você está cuidando dos seus pacientes. Você é um anjo colocado lá que, para somar ainda ao que você já faz parte da imersão. Regina, você é um anjo que recebeu um outro anjo de presente. Cuidar de uma criança, né, especial. Como que o mundo está precisando abrir suas portas para entender mais as diferenças, e que é normal ser diferente, que bom ser diferente, que bom. Qual é o problema? Ninguém precisa ser igual, desde que se respeitem, não tem problema, não é? Agora, então assim, se a gente fala não, e se você fala não vou fazer. Esse era o tema, inclusive, da conversa minha com a Viviane, que um colega meu falou, não vou fazer, não vou fazer. Mas é pelo paciente, tá, mas não vou fazer. Cara, peraí um pouquinho. Já tá para fazer a diferença na vida de alguém, cara, né? Então essas lives aqui, esses papo nosso é para isso, é para motivar, para fazer você acordar e você entender que você faz parte de uma engrenagem, Eu e o Sérgio estamos juntos em uma engrenagem. A gente está junto em uma engrenagem que vai transbordar, vai acontecer coisas grandiosas ainda. Eu quero conversar com o Sérgio porque eu quero dividir com ele um projeto que eu tenho certeza que o projeto que eu tenho para dividir com ele vai bater de frente com o projeto que ele tem para dividir comigo. Porque se eu não acreditar que os sonhos que vêm de Deus, e se você não denomina Deus, denomina do jeito que você quiser, mas se eu não acreditar que os sonhos que vêm de Deus são sonhos para serem realizados, cara, melhor não acordar. Ô Jorge, você falou uma coisa muito importante agora, né? Essa ideia de poder incentivar seu mover, né? E você sabe que existe um grande segredo no compartilhar. Um grande segredo no compartilhar. Só cresce quem compartilha. Só cresce quem compartilha. Irmão, quem não compartilha não cresce. Quem não compartilha não evolui, não prospera. Só cresce quem compartilha. Eu vou pegar 2 exemplos, para quem lê a Bíblia, de multiplicação de pães e peixes. Só teve a multiplicação porque 2 pessoas estavam dispostas a ceder pães e peixes. Eu volto, quando houve a transformação da água em vinho. Antes de transformar a água em vinho, pediram para as pessoas encherem os tanques. Então, houve um momento de compartilhamento, não só onde eles foram buscar água, mas alguém fez algo antes e depois aquilo ele foi multiplicado. Então, o que você está fazendo, você está plantando e a sua multiplicação não vai parar. Você pode ver que está saindo, mas está voltando. Quem compartilha sempre tem balde cheio. Quem compartilha sempre tem balde cheio, porque sai do coração e o coração fica sempre cheio. Você vai ver que daqui 2 dias você vai ter uma outra ideia, você vai vir aqui com uma outra coisa. Então, o compartilhamento faz total diferença. Você quer evoluir na vida? Faça a diferença na vida de alguém. Quando você compartilha um bom humor com o paciente, você está ajudando muito o paciente. Quando você compartilha uma risada, um simples acolhimento, um toque, isso é um compartilhamento. Então, isso faz total diferença. Quer ir além, quer ir longe, aprenda a compartilhar. O Bill Gates nos ensina isso. Ele investe na malária, em várias doenças, ele continua sendo rico. Pessoas que já entenderam isso, elas sabem compartilhar, ok? Você vai ver em grande parte de grandes lojas, elas já aprenderam essa técnica. Elas sabem que vai pegar pequenos kits que vai dar de graça, o cliente vai saborear aquilo, o que ele vai fazer depois? Ele volta para comprar. Então, ele pode até gastar um pouquinho, mas ele sabe que aquilo ali retorna. Então, saiba compartilhar. Quando você compartilha um conhecimento, você aprende 2 vezes. E vou além, aquela pessoa nunca vai se esquecer daquilo que você ensinou. Esse é o grande segredo do compartilhamento de conhecimento. Porque ela vai usar lembrando de você. Nossa, que legal, fulano de tal. Tem uma história, esses dias, uma moça me contou que a mãe dela tinha dificuldade, acho que eu fui dar palestra, ela contou isso na palestra, tinha dificuldade
em dirigir o carro. Ela estava aprendendo na autoescola. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada. O instrutor sempre cantava durante o processo. Cantava. E a mãe começou a se sentir animada, incentivada com o canto do instrutor. Aí, no dia da prova dela, ela pediu para o avaliador, posso cantar? O avaliador falou, se isso te faz bem, pode. Ela começou a cantar a mesma canção que o instrutor fazia. Ela passou na prova. Moral da história, quando você incentiva, as pessoas vão lembrar de você e vão usar aquilo ali como incentivo para elas irem além. Então, é muito forte o compartilhamento. E que o compartilhamento não precisa ser só dinheiro. O gesto, o carinho, a forma de falar, de se comportar. Cara, vai muito, muito além. É aquilo que você estava falando. Você está falando de música, né? Eu me lembrei agora. Eu não sei vocês, eu sou meio doido por música, sou roqueiro, né? O único problema é que é paulada, é pedrada, né? Heavy metal mesmo e tal. E assim, há uns 2 anos, mais ou menos, um pouco mais de 2 anos, que eu estava montando alguns projetos para minha vida, já pensando até para uma aposentadoria, aí morar na beira da represa, andar de barco, sabe? Não queria saber mais nada. Coincidentemente, quando eu montei esse projeto no meu coração, quando eu comecei a montar um castelo ali de sonhos, eu tenho um quadro de sonhos, inclusive, uma tela onde está tudo que eu vou fazer ainda, tinha uma música que eu tocava direto no meu radinho, né, no celular, quando eu ia trabalhar, coisa e tal, eu escutava. E essa música, ela se tornou para mim um gatilho mental de confiança. De confiança. Teve dia nessa semana que eu tava meio para baixo, tava meio assim, pô, cara, o negócio, né, não tá indo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aquela coisa que é normal, a gente tem. O Sérgio falou, a gente vê as pessoas veem a gente aqui e acham que ok, a vida tudo dá certo. Nada, é só porrada, é só burdoada. Mas, bola pra frente. E eu peguei o meu celular, tá na minha playlist e tal, joguei, coloquei a música. Cara, eu acho que eu escutei essa música umas 5 vezes seguidas. Enquanto não voltou aquela energia, aquele brilho, de eu falar, cara, vai dar certo. Todos aqueles sonhos vão dar certo. Eu não parei. Então, é incrível, porque ela se tornou o quê? Realmente um gatilho para mim. É uma música, depois eu acho que eu vou até procurar ela, eu vou colocar ela aqui, no post que eu fizer. É uma música que se tornou um gatilho para mim. É um gatilho. Quando eu escuto ela, de tanto eu mentalizar todas as coisas que eu e a Via, a gente iria conquistar, escutando essa música, de tanto eu mentalizar, eu coloco ela, automaticamente eu mentalizo, eu vou nela. Eu vou em todas as cenas, tudo aquilo que a gente mentalizou. É o poder da música, gente. É o poder da música. Então, e de novo, é o poder de você falar para o universo, sim, tá bom, eu faço. É o poder de você falar para Deus, ok, Deus, eu vou fazer. Eu poderia muito bem ter falado não, vou abrir live coisa nenhuma, pelo amor de Deus, sexta-feira ninguém vai querer assistir. Não, sim, vamos abrir, vamos conversar. Vamos perguntar como é que foi a semana da pessoa, então não tem um tema, então vamos começar com esse tema e deixa o tema vir. E olha aí, o tema veio, né? O tema aconteceu, o tema tá rolando. E eu tenho certeza que está tocando as pessoas, está motivando as pessoas. Insisto, quem não segue o Sérgio ainda, por favor, digita teu Insta aí, Sérgio, para as pessoas te seguirem. Sigam, vejam a história desse cara. Nossa, é um parceirão mesmo, grande amigo, mas um cara do bem, não é? Que tem isso mesmo, não é aquela pessoa que está conseguindo algo e que já menospreza. Claro que a gente vai sempre se lembrar de que nem todo mundo vai ficar na tua vida, viu? Isso é um processo natural, tá? É seleção natural. Você está subindo pro sucesso, você está conquistando as coisas, nem todo mundo vai ficar. Tem gente que vai embora, porque ele não pode estar ali naquela hora. Mas não significa que você é melhor ou pior, não. E também não desiste por causa dessa pessoa, não, viu? Para com isso, pelo amor de Deus. Certo, meu irmão? João. Irmão, quero agradecer, viu, pela oportunidade. Vou colocar minha pequena aqui na cama, ó, tá aqui, ó, do colo. E obrigado mesmo. E a gente precisa, assim, marcar. Eu vou até conversar hoje com a Vivi, lá no trabalho.
Cheguei em casa e falei para minha esposa, nossa, eu tô devendo pro Jorge mesmo, pra gente sentar um pouquinho e conversar. Tô com algumas ideias. Não, mas eu tô com algumas ideias pra gente trocar essas ideias e desenvolver algumas coisas aí. A gente já vem conversando disso, né? Não é de hoje. Mas assim, eu vou achar um tempo sim pra gente marcar e sentar. Parabéns pelas lives, parabéns pelo trabalho, aquilo que você faz aqui e nos bastidores. Porque você não trabalha só aqui, você tem um preparo, você tem uns bastidores, tem a galera que você atende no direct. Parabéns mesmo pelo trabalho, eu estou muito feliz. De verdade, você sabe disso. Estou muito feliz de poder ver esses resultados e em breve no nosso podcast, hein? Ó, eu estou saindo, mas estamos juntos. Tamo junto. Não sai antes de tirar um print da tela, não. Pera aí. Vamos lá. Tem que tirar um print da tela. Deixa eu só tirar os comentários aqui um pouquinho. Desativar comentários. Pessoal, já vou começar a despedir e vocês sabem. Você vai printar a tela, vai marcar eu e o Sérgio e vai dizer qual foi a rota que você pegou nessa live. Beleza? Bora lá, Sérgio. Faz um tchauzinho aí. Pegou? Todo mundo printou? Printou. Acho que foi, hein? Ih, perdi a minha. Vamos de novo. Vamos. De novo. Eu tirei também. Vou marcar também. Salvar. Você vai printar, você vai colocar lá. Sérgio, a Regina acabou de falar aqui, que vai te seguir, né? Porque ela disse que tem muito a aprender com você. E, Regina, você pode ter certeza que esse cara é fera, viu? Segue mesmo, tá bom? A gente vai trocar. Regina, Neri, obrigado de coração. Eu também vou encerrar aqui. Vamos encerrar todo mundo junto. Muito obrigado por você. Espero que tenhamos ajudado com essas palavras. Pode contar com a gente. Chama aqui no direct. Regina, eu vou te chamar no direct agora. Estou com a agenda aberta aqui que eu quero marcar o dia da nossa live. Beleza? Não vamos desistir. Não vamos desanimar, não. Jamais. E agora sim, né? Acho que com o coração aliviado. Sextou? Sextou para vocês? Para mim, sextou. Bora brilhar, pessoal. Muito obrigado mesmo por todo o carinho, por todo o incentivo. Até mais. Tchau.